Olá e bem-vindos aos estúdios da Dukascop TV em Genebra. Nós vamos conversar sobre tendências na indústria de aviação com Dan Zversky. Ele é fundador do Zversky Consulting Group de Genebra. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui. Você pode nos dar um panorama, nos contar como a indústria de aviação está mudando nos dias de hoje? No momento, está acontecendo o Paris Air Show. Há muitas coisas acontecendo na indústria. Obviamente, as tendências no momento, as companhias aéreas estão maximizando tudo o que podem para aumentar sua eficiência. Isso significa que elas estão cortando custos em qualquer área possível. E como muitos sabem, elas cobram por serviços auxiliares, como transporte de bagagem, etc. O que está acontecendo, de uma perspectiva mais geral, é que estamos passando de uma companhia aérea maior, de uma maneira mais ampla de pensar, para a busca de custos mais baixos. Vamos envolver mais pessoas, um volume maior. Então o quadro é de maiores volumes versus um sentido maior das companhias aéreas. Isso afeta tudo, a maneira que as rotas são calculadas, onde serão os centros de distribuição, que raio abrangem, se sua bebida será ou não grátis dentro do avião. Isso também influencia a maneira que a aeronave é construída. Há muita pressão no momento para que os construtores criem aeronaves mais eficientes, como o Dreamliner versus talvez uma aeronave de grande porte, como o Airbus 380. Há muitas coisas diferentes acontecendo na indústria, dependendo de que mercado está sendo servido. Vamos falar sobre as aeronaves pequenas. Que avanços técnicos colaboram para que cada vez mais as aeronaves pequenas sejam usadas nos dias de hoje? A tecnologia criada no passado está explodindo agora. Um avião pequeno, básico, como o Cirrus SR-22 Turbo, tem a mesma capacidade em termos de navegação, segurança, etc., que o moderno Dreamliner, por exemplo. A tecnologia está na maneira que o avião é operado. É mais eficiente, mais eficaz para o piloto. É um ambiente mais seguro. Podemos levar as aeronaves pequenas ao nível das aeronaves maiores, seguras e eficientes. Mas elas podem voar de maneira mais flexível, por exemplo. Como as pequenas aeronaves podem ajudar as companhias de médio porte em seus negócios? Há uma tendência com as diferentes características da indústria de aviação, segurança, etc. Há itens principais. Há a flexibilidade que um avião pequeno pode possibilitar. Por exemplo, ele pode ser avisado e em 1 hora estará pronto, versus uma situação de companhia aérea, de aeroporto. Então você aumenta a flexibilidade. Você tem a possibilidade de reagir ao que está acontecendo. Você melhora seu tempo de reação. Você pode atingir áreas, servir áreas geográficas que uma companhia aérea não é capaz de atingir. Somente nos Estados Unidos, por exemplo, há aproximadamente 500 aeroportos que servem as companhias aéreas. No entanto, há aproximadamente 5.000 aeroportos que servem a aviação em geral e aeronaves empresariais. É assim que elas podem ajudar. Elas podem ajudar desde um pequeno empreendedor para que ele mantenha contato com sua base de clientes. Eles podem reagir, por exemplo, se eles estão na Europa, se eles estão em Londres e recebem uma ligação de um cliente que quer marcar uma reunião à tarde em Bruxelas. Você pode rapidamente mudar seus planos e você vai estar em Bruxelas em menos de 2 horas. Isso te dá uma vantagem competitiva, flexibilidade, economia de tempo e até segurança. Você pode conversar assuntos a bordo dessas aeronaves que talvez você não possa conversar em um avião comercial. Tudo isso pode ajudar as pequenas e médias empresas a crescerem seus negócios e serem mais eficazes, usando aviões pequenos. Que desafios as pequenas aeronaves enfrentam?
Quando falamos dos desafios que toda a indústria terá que enfrentar e como subproduto a aeronave menor, você terá que avaliá-la da perspectiva de transportadora regional. Por exemplo, a Ryanair e a EasyJet, que são companhias low cost. Elas servem geralmente os aeroportos mais afastados. É uma infraestrutura diferente, tem que ser desenvolvida para poder prestar serviço a essas pessoas. Do ponto de vista de uma companhia regional, mesmo para os voos de curta distância, você tem o problema da potencial falta de pilotos. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles mudaram recentemente alguns dos requerimentos para os comandantes e copilotos de companhias aéreas regionais. Os copilotos agora têm que ter um mínimo de 1.500 horas antes de poderem ser considerados capazes para trabalhar como segundo comandante ou copiloto de uma companhia regional. Há diferenças na infraestrutura que precisam ser desenvolvidas para que eles sejam capazes de lidar com o tráfego nesses aeroportos, as rampas, as áreas para taxiar, o transporte do aeroporto para o centro, as áreas da cidade. Você tem que lidar com o problema dos pilotos para ser capaz de oferecer tudo isso. Há muitos pilotos ainda disponíveis no mercado. A idade para a aposentadoria foi aumentada nos Estados Unidos de 60 para 65 anos. Esse problema está sendo abordado. Mas também há outros fatores. São desafios que têm que ser abordados. O preço dos combustíveis, felizmente, não é um problema como era antes. Mas isso pode mudar, isso é volátil. Qualquer coisa que aconteça no futuro pode aumentar o preço do combustível. Da perspectiva de uma companhia aérea, eles irão tentar administrar e operar de maneira mais eficaz e eficiente possível. Esses são alguns problemas que eles poderão enfrentar. Obrigado, nossa entrevista chegou ao fim. Dan Zworsky, muito obrigado pela participação. Obrigado, foi um prazer. Obrigado pela audiência. Continue clicando no site da Dukascop TV para saber das últimas atualizações e assistir a entrevistas exclusivas. Tenha um ótimo dia e até a próxima.